E aí, galera? Sentiram saudade, né? Então, meu nome é Ana Lívia e eu tô aqui de novo no Cinema pra falar de Aquários. O filme de hoje é o Aquários, que é um filme nacional do Kleber Mendonça Filho, que estrelou esse ano, em 2016. Aquários é um filme que se passa na Recife em dois momentos diferentes. Num primeiro momento, se passa nos anos 80, com a protagonista Clara em idade jovem, e depois o filme vem para a época atual, e é um filme basicamente sobre disputas. E que disputas são essas? Bom, Clara é a proprietária de um apartamento na Praia de Boa Viagem, e ela se vê diante de um problema quando a construtora Bonfim deseja comprar o apartamento dela. Só que Clara não parece muito disposta a querer vendê-lo, e já no início do filme nós somos bem informados do porquê. Para se ter uma dimensão mais abrangente de Aquários, é preciso dar uma boa olhada na filmografia anterior do Kleber Mendonça Filho. Por que disso? Aquários pega muitos signos, ele recicla muitos signos dos filmes anteriores do Kleber Mendonça Filho, sem contudo cair numa mera reprodução. Em muitos momentos é possível perceber esses resgates que o diretor faz de filmes, por exemplo, como o anterior dele, que foi O Som ao Redor, de 2013, e tem até mesmo resgates ainda mais obscuros, que vão remontar, por exemplo, do Enjaulado, que é o primeiro do Kleber Mendonça, de 97. Então, o Kleber Mendonça gosta muito de explorar a relação de vizinhança, a relação entre vizinhos, como é que isso se constrói, em que instâncias isso se dá. No caso de Clara, ela mora em Aquários, ela é apresentada como uma personagem que mora num edifício, só que ela mora sozinha. Por quê? Ela mora nesse edifício desde os anos 80. Conforme foi passando o tempo, outros moradores foram saindo, ela foi a última a ficar nesse edifício. Ela tá sozinha nesse edifício. Nesse contexto, ela não tem vizinhos. Só que ele transporta essa atmosfera de vizinhança para esse embate que ela tem com os agentes da construtora Bonfim. Essa relação de vizinhança, ela é numa toada de disputa, porque a Clara, ela é uma ocupante. Então, assim, a gente tem a ideia de resistência pelo corpo. Em alguns momentos do filme, ela é informada de que o prédio está vazio pelos agentes da construtora Bonfim, mas ela fala, não, eu moro aqui. Então, assim, existe essa relação de o corpo enquanto um lugar de resistência. Não é só aquele edifício, que é o edifício Aquários, que dá título ao filme, mas a relação da Clara com esse espaço. E essa relação, o que acontece dentro de uma vizinhança? A gente vira e mexe, tem embate com os nossos vizinhos, sabe? É aquela questão do limítrofe também, sabe? Então, onde é que fica, até onde você pode ir com os seus vizinhos? Você tem o personagem do Humberto Carrão, que é o Diego Bonfim. Ele vem assim muito, muito molinho e tal, muito sorridente, mas na verdade está acontecendo uma coisa muito maior ali embaixo, e que a Clara é bem mais sensível a isso, porque é ela que está tendo seu espaço invadido, sabe? Ela ocupa aquele espaço e ela está se sentindo invadida pelas insistências dessa construtora. São forças desiguais, né? Se a gente pega para avaliar, é uma construtora enorme, é uma empreiteira que está fazendo nome agora no filme, e é tipo Davi e Golias, sabe? E ela ali sozinha, uma mulher que já passou dos 60 anos, tem a força física reduzida e desacreditada, porque no filme ela é desacreditada pelos filhos, ela é desacreditada pelos próprios agentes, pelas pessoas que a circundam de alguma maneira, seja o bombeiro que fica na praia, da qual ela é fronteiriça. Existe uma preocupação com a segurança dela, que ela mesma não teme, porque ela reivindica esse lugar como dela, ela mora nesse lugar há mais de 30 anos. Nessa brincadeira dos resgates do Mendonça Filho, a gente tem de maneira muito sensível o voyeurismo, que já o acompanha há algum tempo, mais expressivamente O Som ao Redor,
mas que é largado em Aquários de maneira bem visível, bem sensível. Por diversos momentos a Clara é observada e por diversos momentos a Clara observa. E existe uma relação desse olhar e ser olhado muito constante no filme, que brinca um pouco com o próprio limite do cinema. Porque por muitas vezes no filme o espectador é colocado como voyeur. É como se Kleber Mendonça convidasse o espectador a observar com ele, a observar pela lente dele. A gente tem esse deslize do olhado de quem olha, certo? Que é numa via de mão dupla, assim, muito, muito expressiva. Que o voyeurismo é colocado como uma brincadeira, como foi colocado antes, da questão do limite. Até onde você pode olhar? Até onde você admite ser olhado? E essa é uma das coisas que perpassa a cabeça de Clara muitas vezes ao longo do filme. Ela a Clara, ela se finca nesse lugar por uma razão. E a razão reside na memória. Bom, outro resgate que é possível observar no cinema do Kleber Mendonça, na transposição Som ao Redor, Aquários, é a repetição de alguns objetos. Nesse sentido, pelo menos em Aquários, você tem a repetição de um determinado objeto que é como se esse objeto tivesse uma vida própria. Esse objeto está ligado à memória, e a memória do lugar. Então ele aparece logo no início das cenas, ele vira e mexe, ele aparece logo no filme, ele aparece no final. E a relação que ele estipula com o lugar é uma relação de memória. E é justamente pela memória que Clara não deixa casa. Ela viveu grandes momentos da vida ali, ela viveu ali a vida inteira. Ela criou os filhos naquela casa, ela viu aniversários acontecerem ali, ela viu o marido morrer ali. É como se você estivesse abrindo mão de uma parte que não é só sua ali por posse. É uma parte do que te constitui. Entendeu? Então pra ela não é só um imóvel. Pra ela aquilo tem outro valor. Então, o Kleber Mendonça Filho, como um bom ficcionista recifense, gosta muito de uma violência. E essa não é uma violência. A violência do Kleber Mendonça não é uma violência tarantinesca, sangue pra todo lado, não. É uma violência muito da sutil. Você se sente tocado por essa violência porque ela se dá num. É como se ela. Você sente a presença dessa violência, mas você não a vê. Que é basicamente o que a especulação imobiliária faz em qualquer lugar do Brasil, sabe? Você vê uma tentativa de desapropriação daquele imóvel de maneira que, como vai se ver no final, é uma maneira extremamente violenta. Mas a questão da violência do Kleber Mendonça é uma violência muito bem construída, porque ela é essa coisa do incômodo, é a violência dentro do incômodo. E em Aquários isso acontece de várias maneiras. Assim. Às vezes uma violência de gênero, quando a Clara, que é uma mulher já sexagenária, tem que peitar um garoto de, sei lá, 25 anos, tendo que se colocar. Existe violência racial, que é observável na figura das empregadas, portanto violência de classe também. Por mais que a Clara seja pintada com tintas muito boas nesse filme, existe essa tensão de classe também dentro da casa. É uma violência que ela é construída até que ela chega num ápice que ela é feita para desmontar sobre a cabeça da Clara, não tem como falar mais. E inclusive a divisão dos espaços é bem interessante também se a gente pensa a questão da própria praia, porque você tem uma cena em que Clara, o sobrinho e a peguete do sobrinho dela estão andando numa praia, e na praia de Boa Viagem existe uma língua que divide a parte nobre da cidade para a parte pobre, que é onde a empregada dela mora. E eles cruzam essa linha, mais uma ideia de cruzamento, essa questão do deslocamento do espaço. Tem um filme que foi feito em 2014, acho que foi, que é o Leviatã, é um filme russo, que fala um pouco disso também. Que fala de uma disputa desigual entre o prefeito da cidade e o morador que, por acaso, mora numa área que o prefeito tem interesse. Que é a mesma tônica que aparece em Aquários. Aí você vê, tipo, não adianta, sabe? No fim você tá atado, sabe? Você tá atado por uma força que é muito maior com a qual você não pode lidar. Entende? O Aquários faz bem esse trabalho. O lado ficcional do Kleber Mendonça ele transita muito bem
dentro do mistério. Às vezes quase atingindo o sobrenatural mesmo, assim. Tipo, ele coloca personagens que são só mesmo pra dar dúvida. Só pra dar dúvida. Eles não têm um final em si. Eles só estão ali... achei maneiro, vou colocar aqui. Claro que não é gratuito. Mas essa questão fantasmagórica de alguns personagens do Kleber Mendonça, seja pela forma onírica mesmo, em muitos momentos você tem uma impressão onírica do filme. É possível fazer uma leitura onírica de determinados momentos. Esses personagens que, tipo, um deles representado na figura de uma das empregadas, que é uma questão incrível, porque aí ele brinca tanto com a questão do maneirismo, que ele é uma cena fantástica já no início, na qual ele filma a personagem principal, que é a Clara, em foco, só que no canto. A Clara está focada no canto, enquanto uma boa parte da tela se destina desfocada a uma certa empregada. Intencionalmente ou não, isso vai ser resgatado no final da película. E você vê, tipo, quem é essa pessoa? O que ela representa? O que essa presença representa? Bom, Kleber Mendonça Filho é um cara de Recife. O cinema dele é de Recife, para o Recife, sobre Recife. Então, assim, ele pesa a mão nessa cor local, que é a terra dele, e inclusive numa maneira, de certa maneira, a protestar esse eixo Rio-São Paulo, esse eixo sudestista do cinema nacional. Que, assim, quando vai... É muito curioso até, porque quando você vai falar de outra região do Brasil, que não seja Rio, São Paulo, no cinema nacional, você acaba caindo numa malha mais folclórica, sabe? Tipo, aquele filme sobre a seca, não sei mais o que, coisas nesse sentido. Kleber Mendonça não faz a menor questão de ir por essa via. Inclusive, ele reforça a localidade, ele reforça o Recife urbano, sabe? Como se essa narrativa pudesse acontecer em qualquer lugar. Que não Recife, porém, é Recife. Então, assim, é importante que sempre se pense o cinema do Kleber Mendonça como um cinema de Recife. Ele é uma assinatura bastante clara e, inclusive, seria até desrespeitoso não mencionar isso, porque ele dá uma importância muito grande a esse fato. Então, Aquários, resumidamente, porém abrangentemente, é um filme sobre essas temáticas. É um filme sobre disputas, sobre vizinhança, sobre a memória que conecta as pessoas aos lugares. É um filme sobre o voyeur, tanto nosso quanto dos outros. É um filme sobre micropolítica, sobre especulação imobiliária. E não deixa de ser um filme ideológico. Mas é um filme ideológico muito esperto, porque ele não acaba no panfletarismo vazio. Ele sabe menear essa dança entre essas temáticas. E é um filme muito pungente, e Kleber Mendonça tem uma inclinação política fortíssima nisso. Tanto que o filme deu no que deu, já quando começou a ser comentado. E acredito que é só. Kleber Mendonça, muito obrigado, você é sensacional. Sônia Braga, meu Deus, se um dia você ver esse vídeo, maravilhosa, não tenho o que dizer sobre Sônia Braga, a lenda do cinema nacional. E fora Temer, gente. Beijo.